Fala pessoal, aqui é Miguel Tomé. Nesse vídeo aqui eu vou explicar uma decisão recente de um juiz da jurisdição de Nebraska que determinou a reversão, da decisão de uma negativa de visto EB1A. Eu vou explicar como foi feita essa decisão e como isso pode ou não mudar o jogo no que se refere a vistos EB1A, Green Card, para você que é um profissional de habilidade extraordinária. O visto aqui não é para o vídeo aqui não é para explicar o que é o visto EB1A. Existem aqui materiais na internet para você fazer isso, para você ter uma ideia. Depois eu posso fazer isso num outro momento, explicar mais sobre o visto EB1A, mas eu quero explicar aqui acerca dessa decisão, que é uma decisão judicial fresquinha, de janeiro, do final de janeiro de 2026, e pode mudar sim a dinâmica. Advogados de imigração nos Estados Unidos estão lambendo os beiços acerca disso aí, até porque eles podem fazer um processo judicial de decisões retroativas, se eu não me engano, entre 2009 até 2026. Pode haver a decisão acerca disso aí. Eles podem entrar com processo contra o USCIS de decisões pretéritas. E também, para os processos futuros, essa decisão judicial, embora ela não é vinculante, ou seja, as outras jurisdições, outros juízes e a USCIS não é obrigado a tomar decisões com base nessa decisão, mas ela pode sim ser usada como ferramenta, pode ser citada, principalmente em RFE, em NOID, pode ser citada. Então vamos lá, vamos tratar aqui dessa decisão e eu vou tentar explicar de maneira didática para você. Se você está interessado em aplicar para o visto EB1A, se você é um profissional de habilidade extraordinária, ou seja, se você é top 1% dentro da sua profissão, dentro da sua atuação, se você tem materiais publicados, amplamente divulgados em mídia, se você gerou os resultados notórios, contribuiu de certa forma para a sua profissão e influenciou outros profissionais na sua área com materiais autorais e tudo mais. Isso aí são alguns aspectos observados aí no visto EB1A. O que geralmente estava acontecendo? Existia uma abordagem, um sistema de julgamento da USCIS que é chamado de 2 passos, os 2 estágios aqui, vamos dizer, Kazarian. O Kazarian Two-Step Approach, que é o que? É um método de avaliação que passava por 2 etapas. Uma delas, uma etapa objetiva, ou meio objetiva, e outra, uma etapa 100% subjetiva, 100% relativa e arbitrária. E aí que está o problema. Então, esse two-step, esse Kazarian two-step já existe há anos, E a USCIS tem feito decisões usando esse método Kazarian two-step há muitos anos, há décadas. Então, como é que funciona esse two-step? Primeiro passo é entender se a pessoa que está aplicando o visto, ela cumpre pelo menos 3 requisitos dos 10 requisitos que a USCIS apresenta para visto EB1A. Então existem 10 requisitos, um deles eu falei aqui, Então, por exemplo, se você ganhou um prêmio, de reconhecimento nacional ou internacional, e não é prêmio tipo medalha de participação, é prêmio que você teve que realmente se inscreveu, ganhou, ou é prêmio, aqueles prêmios de empresa interna, Porque a empresa às vezes faz aqueles prêmios de funcionário do mês e tudo mais. Não é prêmio de interno, é prêmio notório e que você de fato competiu. Então, por exemplo, no caso de atleta, você ganhou lá um campeonato mundial, algo nesse sentido, é um prêmio, é um prize e tudo mais. Se tem dinheiro envolvido, aí ganha mais força ainda. Outro critério, você aparecer na mídia, mídia de ampla circulação, em que eles citam o seu nome apresentando alguma contribuição, algum trabalho e tudo mais. O que mais? Se você ganhou ou ganha remunerações ou salários acima da média, esse tipo de coisa. Então aqui eu falei o quê? 3, Você cumpriu 3 requisitos, é o mínimo, você já qualifica. São 10. O ideal é que você
defenda mais de 3, né? Para você ter uma margem ali de segurança. Então, o primeiro passo que o SIS tem é julgar se você cumpre 3 requisitos. Ou mais, né? Pelo menos 3 requisitos dos 10. Aí por isso que eu falo que ela é meio objetivo, né? Ou seja, você tem 3 requisitos. Mas ainda assim, tem um ar de subjetividade, porque eles vão analisar a qualidade das evidências, o conteúdo das evidências e tudo mais. Então, igual isso que eu falei, por exemplo, você ganhar um prêmio de reconhecimento nacional ou internacional. Existe um ar de subjetividade porque lá no manual, né, no manual de decisão da USCIS, eles falam, eles não com essas palavras, mas eles falam que não pode ser prêmio tipo medalha de participação, colocando aqui de forma bem didática para vocês, né? Não tem como ser não é prêmio que você só se inscreveu e ganhou, ou que foi a empresa na qual você trabalha que te deu, em que você competiu com os seus colegas ali e tudo mais. Não é nesse sentido, é prêmio de fato notório em que você fura a bolha. É nessa questão. Então, para julgar, né, a qualidade do prêmio, existe ali a subjetividade. Mas, de certa forma, se você ganhou aquele critério, você já tem um ponto, vamos colocar assim. Próximo critério, por exemplo, autoria, né, autoria de artigos, ou livros, ou publicações em geral. Outro critério, tem uma outra subjetividade. Então, a USCIS vai julgar ali se essa sua autoria ela é de fato relevante, né? Se ela de fato influenciou outros profissionais da sua área, e por aí vai. Contribuições originais também, né? Que vão além ali de autoria, pode ser contribuições para o seu campo de atuação. Então, algumas pessoas que têm, por exemplo, patente registrada, né, e que outros profissionais usam essa sua patente, ou, por exemplo, você participou de palestras em congressos de ampla notoriedade, em que você apresentou ali uma descoberta ou algo nesse sentido, né? Vamos ser geral aqui, e isso aí acabou influenciando ou mudando, né, o jogo dentro da sua profissão, mudando a realidade ali da sua profissão, nesse sentido. Então, veja que aqui eu estou falando de forma geral, ou seja, cabe margem para interpretação. Mas, de novo, se você ganhou, vamos fazer aqui um cenário hipotético. Você é um profissional, você ganhou um prêmio de reconhecimento, a USCIS entendeu que sim, você qualificou pro prêmio, né, pro seu award, seu prize, o seu award, seu prêmio. Você qualificou, por exemplo, para uma remuneração acima da média, a USCIS entendeu que sim. E você e tem, por exemplo, material, né, reportagens da grande mídia, de mídia de ampla notoriedade, de ampla circulação, material sobre você, noticiado por grande mídia. Beleza, você ganhou 3 pontos. Com isso, você já qualificou para o passo 1. E aí existe o passo 2, que é os méritos finais. E foi aí que o juiz de Nebraska caiu em cima. Primeiro que ele falou que a adoção desse segundo passo, né, da política da USCIS de adotar esse segundo passo, né, do Kazarian Two-Step Approach, foi feito de maneira ilegal, porque eles adotaram isso, mas não tem de forma clara como que é feito esse julgamento de Final Merits. O que é isso? Primeiro você vai entender, você vai passar pelo passo 1, beleza, cumprir pelo menos 3 requisitos, e depois eles vão fazer um julgamento mais geral, entendeu? Vão pegar todas as suas evidências que você apresentou e analisá-las como um todo, para ver se ela tem força e tudo mais. E aqui, o que o juiz alegou, né, e determinou então a reversão da decisão de um caso, né, é um caso específico, tá? Não foi de todo mundo. Então, uma pessoa, se eu não me engano, de nacionalidade indiana, aplicou para o visto da B1A, cumpriu 5 dos 10 requisitos. E aí a USCIS entende que eles cumpriram, que o jornalista lá cumpriu 5 requisitos. Mas no segundo passo, no Kazarian Step Approach, eles não consideraram, né, o Final Merits ali, as considerações, as provas comum geral, não foi considerado, não foi dado, então, o segundo passo ali, não foi considerado que, de acordo com o segundo passo, que esse jornalista era de habilidade extraordinária. E aí que está o problema, né? E foi aí que caiu em cima esse juiz aí do estado de Nebraska, caiu em cima. Primeiro falando que a adoção desse método de 2 passos Kazarian é ilegal,
né, foi feito de maneira ilegal. Segundo, não tem clareza, né, nos critérios, né, nesse segundo passo, porque o primeiro passo, beleza, tem clareza, né, são 10 critérios, você tem que cumprir 3, pelo menos. No segundo passo não tem clareza nenhuma, então fica até difícil de saber o que vai mostrar para cumprir, né, esse segundo passo. E terceiro, né, que acabou extrapolando um pouco a competência da USIS, que é de fazer, que foi uma decisão, uma negativa, sem fundamento, né, de forma arbitrária, de maneira subjetiva e de certa forma também sem força, né, sem fundamento. Então não teve muito argumento ali para que negasse com base no segundo passo, tendo em vista que foi alguém que cumpriu 5 dos 10 requisitos, certo? Então, se a pessoa cumpre mais do que o mínimo e você vai olhar de forma ampla e vai dizer que as provas não são fortes o suficiente, então entende-se ali que houve uma arbitrariedade da USIS, provavelmente opinião pessoal da pessoa que estava julgando ali, pessoalidade, subjetividade. Então isso aí acabou revertendo, né, a decisão. O juiz determinou que o caso desse aplicante EB1A voltasse para a USIS para que os efeitos da negativa, né, porque uma negativa de uma petição fica registrado, fica no seu registro, né, no seu registro ali do seu passaporte. Então essa negativa ela foi cancelada, vamos colocar assim, esse registro não existe de negativa, e a USIS teria que emitir uma aprovação da petição I-140 desse aplicante de EB1A. E agora o caso vai voltar para a USIS, eles vão emitir essa aprovação. Provavelmente, se for um ajuste de status, não sei, a USIS vai dar continuidade com o ajuste de status. Se for um caso consular, o caso vai para a NVC e a NVC dá continuidade lá. Então foram essas as implicações. De novo, não é uma decisão vinculante, então não se aplica a outras jurisdições. Isso aí aconteceu no serviço, né, no Centro de Serviço de Nebraska, e quem foi processado foi o Centro de Serviço de Nebraska. Então, sei lá, Texas, Illinois, não estão obrigados a ter o mesmo entendimento. Mas é claro que isso aí dá força e abre precedente, né? Não vincula, mas abre precedente e dá força, inclusive gera material aí para os advogados, para os escritórios poderem poderem usar isso a seu favor para poder ajudar a aprovar os casos EB1A. Então espero que eu tenha explicado isso de maneira didática, e certamente uma decisão bem recente e que muda o jogo. Passando-se uns dias aí deu para entender melhor como que funciona tudo isso, então espero que tenha sido bem claro aí essa explicação. E provavelmente sim, o jogo mudou para EB1A, né? Muitas pessoas cumpriam 3 requisitos, mas ficavam ali com um certo receio de aplicar e tudo mais, justamente por causa desse segundo momento ali de uma análise mais ampla de todas as evidências como um todo, e não de evidências por critério, certo? Então entende-se agora que haverá mais chances, para quem cumpre 3 requisitos, haverá mais chances, não é garantia, mas haverá mais chances dessa pessoa ser aprovada, tá? E aí esse julgamento mais subjetivo, de maneira geral, analisando as evidências como um todo, provavelmente isso aí vai começar a mudar. Talvez não de forma ampla e integral, mas e repentina, mas talvez de forma gradativa. Ok? Então comente aí a sua dúvida, comente o que você achou sobre isso, comente se você conhece também o processo EB1A, se por acaso é um visto que te interessa, né? Se você já considerou aplicar esse visto aí para você. Comente também a sua opinião, e se tiver alguma dúvida aí que eu consiga resolver, espero que eu consiga, comente aí nos comentários. Um abraço, deixe sua curtida e se você não se inscreveu, inscreva-se. Até o próximo vídeo.